Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira, 10 de março. Hoje daremos destaque ao comércio e à economia da cidade. Termina nesta sexta-feira o prazo para inscrições do FIES. São 67 mil vagas para o primeiro semestre deste ano. As obras da Águia da Praça Visconde de Mauá finalmente vão começar, viu? A restauração deve ser feita em um período de 4 meses. A COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, iniciou nesta semana uma pesquisa do perfil dos usuários dos terminais rodoviários em Petrópolis. As ações vão ser realizadas em Itaipava, Correios e Centro e têm o objetivo de identificar a necessidade dos passageiros. O índice de preço ao consumidor amplo IPCA de fevereiro registrou alta de 0,84%, apontou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O analista Pedro Kislanov fala a respeito do índice. E uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM, apontou que desastres naturais causaram prejuízo superior a 400 bilhões de reais nos últimos 10 anos. O diálogo com o objetivo de analisar a retomada econômica com foco no comércio. Eu sou Richard Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, muito boa tarde para você, mais uma edição começando, hoje sexta-feira, e a gente começa esse primeiro bloco falando sobre as notícias mais importantes do dia, trazendo aqui para você um balanço, e a gente já começa inclusive com as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, porque as inscrições terminam nesta sexta-feira, às 23h59 da noite. O programa do Ministério da Educação, ou seja, o MEC, proporciona cursos de graduação de estudantes que não têm condições de pagar as mensalidades das faculdades do ensino privado, universidades particulares. Como se trata de um empréstimo, ao concluir o curso, o beneficiário terá que pagar a dívida. Segundo o MEC, serão oferecidas 67 mil vagas somente no primeiro semestre e um total de 112 mil vagas neste ano de 2023. Para fazer a inscrição, o interessado deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, que também reúne informações e resultados dos sistemas de seleção unificada, ou SISU, e do programa Universidade para Todos, o ProUni. Os candidatos vão ter que indicar 3 opções de cursos de graduação. Para pleitar o financiamento, o estudante deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, o Enem, de 2010 a 2022, com média nas notas igual ou superior a 450, e não pode ter zerado a redação. Os candidatos também precisam comprovar renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa. Estudantes que têm bolsa parcial do ProUni podem participar do processo seletivo do FIES e financiar a parte da mensalidade não coberta pela bolsa, desde que ele se enquadre nas condições previstas no edital do processo seletivo. Para verificar as instituições e opções de vagas disponíveis, basta acessar o portal Acesso Único. Nos últimos 10 anos, desastres naturais causaram um prejuízo de 401 bilhões e 300 milhões de reais no país, conforme o levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM. O estudo contabiliza os danos com a interrupção do abastecimento de água e energia em propriedades públicas e privadas, agricultura, comércio e indústria.
O cálculo foi feito a partir de dados das coordenadorias estaduais e municipais de Proteção e Defesa Civil e do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que coleta as informações dos municípios. A seca e o excesso de chuvas são desastres naturais mais registrados no país. No período analisado de janeiro de 2013 a fevereiro de 2023, foram 59.311 decretações de situação de emergência e calamidade pública. A região Nordeste foi a com o maior número de decretos, 46,8% do total. Em seguida, aparecem a região Sudeste, com 22,6%, Sul, com 16,1%, Centro-Oeste, com 9,3% e Norte, com 5,2%. O estudo aponta que 3,4 milhões de pessoas foram desalojadas, 808 mil ficaram desabrigadas e 1.997 morreram. O ano de 2022 teve o maior número de mortes, correspondente a mais de 26% desse total. De acordo com a CNM, o levantamento aponta que o governo federal, entre 2013 e 2023, repassou 8,2 bilhões de reais para ações de socorro nas situações de calamidade, como reconstrução de áreas danificadas. Conforme a instituição, 6,6 bilhões de reais foram empenhados, o que representa 80%, e pagos 4,9 bilhões aos municípios para ações de proteção e defesa civil, o que corresponde a 73,9% do empenho. O montante de 4,9 bilhões de reais equivale a 1,2% dos prejuízos contabilizados em uma década, informou a instituição. A gente vê, né? A gente, inclusive, na última quarta-feira conversou aqui a respeito do plano, da elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, e a gente vê justamente o que a gente abordou, que hoje se gasta muito com o serviço paliativo, ou seja, de apoio após as tragédias, né, de restauração, mas quando a gente se fala de prevenção, esse orçamento ainda é menor do que quando comparado para a recuperação das cidades, enfim, dos municípios. E é algo, inclusive, que a gente precisa melhorar e também ter um olhar mais atento e mais crítico. Com a criação, né, desse Plano Nacional, então, de Proteção e Defesa Civil, a gente espera que isso aconteça. Em um balanço recente, inclusive, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional informou que mais de 174 milhões de reais foram repassados somente no início deste ano para ações de defesa civil em todo o país. Entre os atendimentos estão, por exemplo, os municípios do litoral norte de São Paulo, que foram afetados por temporais, e também do Rio Grande do Sul, que enfrentam uma estiagem severa. Mudando de assunto, o preço da cesta básica caiu, viu, em fevereiro, pelo menos em 13 das 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. As maiores quedas ocorreram em Belo Horizonte, com um percentual de 3,97%, no Rio de Janeiro, com 3,15%, em Campo Grande, com 3,12%, Curitiba e também em Vitória, ambos com 2,34%. Os preços subiram mais em 4 capitais das regiões Norte e Nordeste. São os seguintes estados: Belém, Natal, Salvador, cidades. Belém, Natal, Salvador, João Pessoa, e os dados foram divulgados na última quinta-feira. A cesta mais cara de fevereiro foi em São Paulo, com um custo médio de R$ 779, seguida pela de Florianópolis, com R$ 746, e no Rio de Janeiro, com um valor médio de R$ 745, além de Porto Alegre. A mais barata foi encontrada em Aracaju, com preço médio de R$ 552. Salvador, com 596, João Pessoa e Recife, com uma média de 600 a 606 reais, aparecendo aí como segundo, terceiro e quarto lugares. Os principais produtos que tiveram variação de preço foram o óleo de soja, que teve uma baixa no preço em 15 das 17 capitais, com destaque para o Rio de Janeiro, em que a diminuição foi de 6,46%. O tomate caiu em 13 das 17 capitais, especialmente em Florianópolis, queda de 21,82%. E o café em pó com diminuição em 12 capitais, principalmente em Goiânia, com 2,8%. Então você que vai fazer as compras aí,
pode acompanhar uma pequena, né, baixa aí no valor dos preços desses locais que a gente comentou, nessas capitais e também nesses determinados produtos. Mas a gente ainda sabe que pagar R$ 740 numa cesta básica, algo que vem ali os produtos básicos, ainda é muito caro, principalmente quando o salário mínimo é R$ 1.302. Já que a gente falou sobre a questão de preços, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, registrou alta de 0,84% no mês de fevereiro. E o analista da pesquisa, Pedro Kislanov, fala a respeito desses índices. O IPCA de fevereiro teve alta de 0,84%, ficou aí acima, portanto, do resultado de janeiro, quando a variação havia ficado em 0,53%, e com isso o IPCA acumulou nesse primeiro bimestre do ano uma alta de 1,37%, e nos últimos 12 meses acumula uma alta de 5,60%. O maior impacto e a maior variação nesse mês de fevereiro vieram de educação, teve uma alta de mais de 6%, por conta dos reajustes que normalmente são praticados aí no início do ano letivo, que são incorporados no IPCA habitualmente aí no mês de fevereiro. Os destaques foram ensino fundamental e ensino médio, com altas superiores a 10%, mas nós também tivemos altas aí acima de 5% em ensino superior e creche, por exemplo. Na sequência, em termos de impacto, tivemos os grupos saúde, cuidados pessoais e habitação. O resultado de saúde e cuidados pessoais foi puxado pelos itens de higiene pessoal, em particular os perfumes, enquanto o resultado de habitação foi puxado pela energia elétrica residencial, que teve uma alta de 1,37% no mês de fevereiro. Em algumas áreas, as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição ATUST e ATUSD foram reincluídas aí na base de cálculo do ICMS, que acabou onerando as contas de luz. Além disso, ainda em habitação, nós tivemos também reajustes da taxa de água e esgoto em 5 das 16 regiões pesquisadas. Falando agora um pouco sobre os grupos alimentação, bebidas e transportes, ambos desaceleraram em relação a janeiro. A alimentação e bebidas ficou com alta de 0,16% e os transportes com alta de 0,37%. No caso de alimentação e bebidas, pesou aí o fato de a gente ter tido uma queda de mais de 1% no preço das carnes, e além disso, alguns alimentos que tinham tido alta em janeiro tiveram quedas expressivas em fevereiro, casos aí da batata inglesa e do tomate. E no caso dos transportes, se por um lado a gente teve uma alta no preço da gasolina e também reajustes em algumas tarifas de transporte público, por outro lado a gente teve uma queda de mais de 9% nos preços das passagens aéreas. O único grupo que teve queda no mês de fevereiro foi o grupo de vestuário, assim como já havia acontecido em janeiro, mas vale lembrar que a gente teve 23 meses seguidos de altas de vestuário até dezembro de 2022. Por fim, vale comentar rapidamente o resultado do INPC, que teve uma alta de 0,77% agora em fevereiro, e com isso acumula nos últimos 12 meses uma variação de 5,47%. Então, os índices para você explicados pelo Pedro Kislanov, analista da pesquisa, também do IBGE. Obrigado pelas informações. A gente acompanhando aí que é o único setor que registrou queda, então, foi o do vestuário, depois de basicamente 23 semanas de alta, o que a gente tem, inclusive, foi noticiado aqui no Correio Petropolitano Debate. Vamos falar agora sobre a nossa região, porque finalmente a Águia, da Praça Visconde de Mauá, aqui no centro da cidade, em frente à Câmara Municipal, foi iniciadas as obras de restauração. A expectativa é de que a conclusão dessa restauração seja de 4 meses. A COP UFRJ iniciou essa semana uma pesquisa do perfil dos usuários dos terminais rodoviários. O levantamento faz parte do convênio firmado entre a Prefeitura... Bom, na verdade, essa matéria que você vai acompanhar agora não é em relação à Águia, mas sim a uma pesquisa que está sendo feita pela COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma pesquisa para analisar o perfil do passageiro petropolitano e também entender as principais demandas dessa população em relação ao trânsito e mobilidade. Essa semana, uma pesquisa do perfil dos usuários dos terminais rodoviários. O levantamento faz parte do convênio firmado entre a Prefeitura por meio da Companhia
dos usuários dos terminais rodoviários. O levantamento faz parte do convênio firmado entre a Prefeitura, por meio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, e a COP-UFRJ, para a realização de estudos técnicos sobre problemas do trânsito e alternativas de melhoria do transporte urbano no município. A pesquisa está sendo feita nos terminais de Correias e Itaipava, mas vai ser realizada também no terminal do centro. Origem e destino dos passageiros, além de frequência com que usam os terminais, são algumas das perguntas do levantamento. A previsão é entrevistar 3.000 pessoas. Além das pesquisas em campo, os técnicos da COP-UFRJ também vão participar de encontros com associações de moradores e entidades de classe. Na próxima semana, o trabalho que está sendo desenvolvido pela COP-UFRJ será apresentado durante reunião ordinária do Conselho Municipal de Trânsito, o Comutran. A gente espera que essa pesquisa seja utilizada para algo realmente efetivo no município. A gente sabe as dificuldades que o Petropolitano enfrenta em relação ao transporte público, ao horário, à quebra dos coletivos, enfim, a frota de 100% que não volta até hoje, e dentre outras questões. Então, que esse estudo, essa pesquisa, possa servir para utilidade realmente, para melhoria do transporte aqui no município e, consequentemente, abordando a questão da mobilidade, que isso possa também ser um ponto para, de alguma forma, quando um estudo sobre a mobilidade de Petrópolis for realizada, que esse estudo também leve em consideração essa pesquisa. Vamos falar sobre Nova Friburgo, porque as unidades básicas de saúde do Suspiro e de Olaria vão voltar a fechar a partir das 5 horas da tarde na próxima segunda-feira, dia 13 de março. Desde julho de 2022, os dois postos estavam com horário ampliado e faziam os atendimentos até às 7 horas da noite, principalmente para aquelas pessoas que trabalhavam ou que tinham o objetivo de facilitar o acesso às assistências em saúde. No entanto, não houve uma adesão esperada da população, ou seja, poucos atendimentos foram realizados. Essas unidades estão ficando abertas sem movimento e procura, por isso a retomada da carga horária anterior vai ser realizada. As rotinas vão ser adequadas ao funcionamento de 7 da manhã até as 5 horas da tarde. A Secretaria Municipal de Saúde informou que vai continuar permanentemente em observação e, caso haja a demanda para ampliar o horário mais uma vez, a Secretaria tomará essa decisão. Já em Petrópolis, finalmente as obras da Águia na Praça Visconde de Mauá foram iniciadas. O serviço finalmente começou após 2 tentativas frustradas de licitação, tanto em 2021 quanto em 2022. A previsão é que a restauração dure cerca de 4 meses. De acordo com o projeto, que foi autorizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, todo o monumento vai passar por uma reforma, a águia e também o chafariz, além de receber uma nova iluminação. A Praça Visconde de Mauá, que também é conhecida como Praça da Águia, foi adotada pela Deguste, que realiza mensalmente há 7 anos no local a feira de cervejas artesanais, e o projeto Adote uma Praça foi criado pela Prefeitura e tem esse objetivo, então, de firmar parcerias com a iniciativa privada para a manutenção das praças e jardins dos municípios. Vamos acompanhar se realmente essa obra vai durar esses 4 meses e que a obra seja bem feita, assim a gente espera, até porque já tem muito tempo que a Águia está lá daquele estado e é um ambiente tão bonito, em frente ao Instituto Municipal de Cultura, em frente à Câmara Municipal, em frente ao Museu Imperial. No centro histórico da cidade, a gente tem um monumento naquele estado precário. Em Teresópolis, um recado importante. A Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, convoca os beneficiários do programa estadual, o Super RJ, que ainda não resgataram os cartões para retirá-los o mais rápido possível. O atendimento acontece no setor do Cadastro Único, que fica localizado no prédio do CRAS, no Alto, na rua Nilza Chiapeta Fadigas, número 190, na Várzea, ao lado da antiga fábrica da Sumandex, de segunda a sexta, de 9 da manhã às 3 horas da tarde. O Super RJ é um auxílio emergencial de renda mínima do Governo do Estado do Rio de Janeiro. É destinado a famílias com renda igual ou inferior a R$ 200 por pessoa, com os dados atualizados no Cadastro Único e para trabalhadores desempregados que recebiam
até R$ 1.501 e tenham perdido o emprego. A partir do dia 13/3 de 2020 que esse pagamento começou a ser feito. O programa também oferece crédito de até R$ 50 mil para autônomos e microempreendedores. Para você acompanhar a lista dos beneficiários que ainda não buscaram cartão, basta acessar o site da Prefeitura de Teresópolis, www.teresópolis.rj.gov.br. Ainda na cidade, neste sábado, ou seja, amanhã, acontece uma feira de adoção de cães. A feira Adoção Adote um Amor vai acontecer de 9 da manhã até as 2 horas da tarde na Praça Baltazar da Silveira, da Matriz de Santa Teresa, também na Várzea. Na ocasião, serão colocados para adoção cães adultos, castrados e filhotes que vão ter a castração futura garantida e que estão sob a guarda da Prefeitura no Centro de Triagem Animal da Secretaria Municipal de Saúde, setor de controle de zoonoses. Para adotar um animalzinho, para formalizar a adoção, é preciso ter mais de 18 anos e, além disso, apresentar original e cópia do RG e também do seu comprovante de residência. É preciso responder um questionário e passar por uma entrevista com uma equipe da secretaria. Assinar um termo de posse responsável, levar uma caixa de transporte, coleira e guia adequados ao perfil do animal adotado. Vamos falar sobre Patidoférias porque a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação informou o seguinte: os MEIs cadastrados no município estão recebendo por e-mail uma cobrança referente à taxa associativa apresentada pela Associação das Microempresas de Patidoférias. No entanto, esse fato trata-se de uma tentativa de golpe, fiquem atentos, inclusive foi divulgado pelas redes sociais, a gente vai colocar para você essa imagem, é um golpe, então você que está nos acompanhando, não caia, não faça nenhum pagamento, não divulgue nenhum documento, porque é um golpe, então não participe, não responda esses e-mails que estão sendo enviados. É sempre muito importante a gente ressaltar isso. A gente fala tanto aqui sobre a questão dos golpes, a preocupação pelas redes sociais e, inclusive, aproveitando essa ocasião, então, você de Patidoférias, muita atenção. Em Paraíba do Sul, é feita a inauguração nesta sexta-feira da nova policlínica. O doutor e cardiologista da unidade deixa um recado para você que está nos acompanhando. Bom dia, eu sou o Dr. João Paulo, cardiologista. Começaremos a atender agora na Policlínica Municipal de Paraíba do Sul, que foi reformada, estão com instalações ótimas e atenderemos bem a população, cada vez melhor. E o município está com uma grade de medicamentos muito boa para atender em torno de 90% a 95% das medicações, o que é ótimo. E continuaremos dando esse suporte cada vez melhor na Policlínica agora. Então aí está feita a inauguração, inclusive já está acontecendo lá em Paraíba do Sul. Os atendimentos aí à população vão ser ampliados na região então. Antes da gente fazer um intervalo, quero dar um abraço aqui para a dona Lourdes, um beijo para a senhora também, viu? Ela já tem comentado, já tem cobrado a minha pessoa aqui para mandar um abraço para ela sempre me acompanha, está sempre aqui, ficando bem informada com o Correio Petropolitano Debate, acompanha as entrevistas, está feito aqui então, um beijo para a senhora, um abraço. Sempre bacana saber que tem telespectadores nos acompanhando e ter esse carinho de vocês faz com que a gente se incentive e fique cada vez mais animado para trazer aqui as informações, para levar o melhor e também a prestação de serviço em relação a Petrópolis e as nossas áreas de cobertura, viu? Lembrando, você pode mandar inclusive a sua mensagem pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube. Converse aqui com a gente, participe do programa, é sempre muito bom ter essa interação com você. Estamos ao vivo, a gente lembra inclusive
lá no nosso Facebook, no nosso YouTube. Não deixe de nos acompanhar em nosso Instagram, Correio Petropolitano, e também para você que nos acompanha em Partido Alferes, Paraíba do Sul, Três Rios, Teresópolis e Nova Friburgo. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Após o intervalo, a gente faz então a nossa entrevista e, mais uma vez, obrigado, viu, dona Lourdes, pela companhia aqui com a gente sempre. A gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade.
Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá então início agora à nossa entrevista no próximo dia 15 de março, aniversário inclusive da cidade. Vai ser inaugurado o novo centro administrativo do Hipershopping no Alto da Serra. E a gente vai conversar então com o administrador do Hipershopping, Bruno Machado, está aqui ao vivo no estúdio com a gente para falar do impacto que tem esse novo centro administrativo, principalmente para a região, mas também para o comércio do entorno. Bruno, boa tarde para você, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde a todos. Então, o aniversário da cidade, né, dia 16 de março. 16, perdão. A inauguração é dia 15. Isso, a inauguração acontece na véspera, dia 15, às 10 da manhã. O centro administrativo já mudou, já está funcionando lá, né? E já mudou também a realidade de todo o complexo e do entorno, né? Hoje nós recebemos, então, 5 secretarias, são 4.200 metros quadrados, né? Especialmente preparados para receber essas 5 secretarias. Então, muito bacana ver o brilho no olho do servidor público, né? Feliz de estar ocupando aquele espaço e, automaticamente, quando a gente está num espaço preparado para a gente, isso se reflete também na prestação do serviço, né? Então, o Petropolitano, de maneira geral, que for lá, além de ter mais comodidade, vai encontrar um servidor ainda mais engajado em prestar ali um bom serviço público, porque o espaço de fato ficou muito bacana. Para você que está nos acompanhando, isso tem um reflexo não só no que o Bruno está comentando sobre a questão do servidor público, né, da prestação de serviço,
mas também um impacto muito grande para a região em relação ao consumo, né, ao dinheiro que vai ser gasto justamente na região e também no próprio shopping, até porque foi muito impactado o ano passado, a gente lembra por conta da tragédia, o Alto da Serra foi uma das regiões mais afetadas, e você levar um centro administrativo para o shopping, para a região, você tem um fluxo muito maior de pessoas e, consequentemente, isso afeta também o comércio local. Né? Sim. Na verdade, o Hipershopping ele vem passando, né, ao longo dos últimos 4 anos por uma grande reformulação. Né? São várias etapas que agora começam a receber o resultado. Né? Então, no ano passado, a gente mudou a praça de alimentação de local, né? E foi justamente o que liberou o espaço, possibilitando a entrada da prefeitura. Essas 5 secretarias que estão instaladas lá são 500 servidores. Então, isso por si só já dinamiza, né, modifica bastante a realidade do complexo. Mas além desses 500 servidores, você tem boa parte da população que precisa ser atendida por essas secretarias, e isso, obviamente, é um ciclo virtuoso. Né? E aí hoje, tanto os servidores quanto os cidadãos de maneira geral que vão ali lançar mão desses serviços, acabam se dando conta de outras melhorias que nós já havíamos feito, como, por exemplo, a instalação do posto do Detran, a própria nova praça de alimentação, que está linda, o mercado extra, que passou por uma grande reforma também no ano passado, enfim. Então, são questões que vão sendo percebidas agora por boa parte da população, porque, de fato, muita gente não ia no Hipershopping há muito tempo e agora precisa ir para resolver parte da vida, né? Seja no Detran, seja na prefeitura, e aí acaba tendo esse impacto positivo das melhorias e também relembrando outras coisas que são também relevantes, como, por exemplo, né, é o maior estacionamento coberto da cidade, com vagas amplas, é o estacionamento mais barato da cidade. Né? Então, estacionamento na cidade é difícil. Exatamente. Né? Então, acaba que o complexo, né, apesar de completar 34 anos, né, agora no meio do ano, o complexo ele é muito bem preparado, né? Ele está atual, na verdade, para a cidade, para poder entregar para a cidade boa parte do que a cidade precisa. Né? O anseio do Hipershopping Petrópolis é se consolidar como o maior centro comercial da cidade. Né? Então hoje o primeiro piso do shopping ele é plenamente dedicado para a atividade comercial e o segundo piso plenamente dedicado para a atividade de serviço, né? Com poucas exceções nessas duas questões, mas o primeiro piso oferece, né, Americanas, Cacau Show, Óticas Carol, Mercado Extra, dentre outros, né? E o segundo piso, diversas clínicas, diversas especialidades médicas, dentistas, laboratório de correias, advogados, contadores. Então, quer dizer, de fato, é um mix relevante, né, que resolve boa parte da vida. O que, né, voltando no início da conversa, o que também é muito bom para o servidor. Né? Porque o servidor está ali e consegue resolver boa parte da vida dele antes de entrar no serviço, na hora do almoço ou depois que sai do serviço. Né? Uhum. Isso é importantíssimo, porque em alguns casos a gente sabe da rotina, do dia a dia agitado e você não consegue fazer algum compromisso ou ter que remarcar o compromisso justamente porque é distante ou então você sabe que vai demorar, o trânsito complica muito também, é um outro fator que tem impactado muito aqui em Petrópolis, justamente para chegar nos compromissos em determinados horários, então nem se fala quando você pega horários de pico. Então é sempre importante a gente ver e ter essa amplitude, né, Bruno, em relação a ser um local que, de alguma forma, é perto da cidade, do centro histórico, no entanto, também comporta muitos moradores das comunidades Sim. do Distrito do Alto da Serra. Né? Sim. Na verdade, é fundamental, né, que as cidades, de maneira geral, tenham essa atenção de deslocar boa parte dos seus serviços, né, do centro, porque nenhum centro de qualquer cidade que seja consegue dar conta, né, de toda a população da cidade. Se você, para resolver qualquer coisa da sua vida, você tem aqui ao centro da cidade, todo mundo indo ao centro, fica caótico. Né? E numa cidade como a nossa, que foi planejada para uma outra realidade,
né, que não a dos dias atuais, isso ainda é mais relevante, né? Então, o Alto da Serra, ele tem uma posição estratégica, ele é muito próximo ao centro, né? É muito comum as pessoas andarem até o Alto da Serra, né, cruzando pela Rua Teresa, por exemplo, mas de carro para o centro você gasta 5 minutos, né? Então, e ele também tem boas conexões com outros bairros, né, como Quitandinha, né, ali, Castelânia, né? Então é muito fácil de você se conectar ali com Valparaíso, etc. Sim. Então é prático e você desafoga o centro, ou seja, de vários bairros você consegue acessar o Alto da Serra sem ter que passar pelo centro. Que esse é um desafio, né, para a cidade conseguir superar as nossas limitações de tráfego, né? Então isso é bastante importante. E a gente ele tem uma outra característica, que aí foge da questão do centro administrativo, né? Mas boa parte do público que consome no hipershopping, na verdade, vem ali pela Serra Velha. Então vem de Magé, Xerém, Piabetá, porque esse público prefere vir consumir muitas das vezes no Alto da Serra, muitos deles inclusive trabalham na região, do que trabalhar e consumir lá por baixo, em busca de um clima mais ameno, né, de maior segurança e etc. E quando a gente fala justamente sobre isso, um outro ponto que aí voltando à questão do centro administrativo também, de que maneira que vocês têm trabalhado então atualmente até para tornar realmente o hipershopping esse grande centro de serviços, como você já comentou até aqui no início da entrevista, e aproveitando, já existe algum planejamento, alguma coisa para adiantar em relação ao aniversário de 34 anos do shopping? Então, o shopping, ele vem ao longo desses últimos 4 anos se consolidando como um shopping de programação voltada para a criança, para a família, né? Então, nós temos lá aos sábados a contação de história infantil, gratuita, de qualidade, seguida de oficinas, que tem a ver sempre com aquela historinha que foi contada, ampliando, né, essa possibilidade da leitura para as crianças. Ao longo de toda a semana a gente criou um espaço cênico lindíssimo, né, uma árvore da leitura, onde ficam livros infantis, tem os puffs para as crianças sentarem com os pais e terem essa oportunidade da leitura a qualquer momento. Petrópolis tem uma tradição bastante significativa na cultura do xadrez, né, como esporte, e o Clube de Xadrez de Petrópolis ele não tinha uma sede, né? Então hoje o Hipershopping se orgulha de ser a sede do Clube de Xadrez de Petrópolis, e a gente tem lá um xadrez gigante, né, onde as crianças ficam lá perto do laboratório de Correios, então é muito comum você ter ali a criança que foi fazer o exame de sangue e depois está ali jogando xadrez com o pai, enfim, está tendo uma experiência legal. E aí a gente tem vários espaços nesse sentido, assim, da experiência da família. Então tem o xadrez gigante, tem o espaço de leitura, tem lá a amarelinha, enfim, algumas oportunidades de se ter ali experiências, né, construir experiências. Fora operações comerciais que já estão, né, mais do que consolidadas, como por exemplo o Kids Park, né, que também é um motor de atração da família com criança pequena, né? A criança pede para ir e o pai, hoje na Praça Nova, naquela nova realidade, ele está ali ainda mais integrado com o Kids Park. Então, enquanto ele se reúne com os amigos e tem a oportunidade ali de bater papo, a criança está se divertindo no Kids Park. Então, quer dizer, todas essas mudanças que a gente vem promovendo e todas as mudanças que a gente estuda ainda promover, né, para os próximos anos, elas têm esse viés de sinergia, né? Sinergia e longo prazo, né, basicamente. Coisas que agreguem e que permaneçam aqui por muito tempo. Basicamente é isso. Quando você fala, por exemplo, de planejamento, né, o que vem por aí, na verdade, assim, a gente está comemorando cada coisa, porque apesar de tudo, né, apesar de tragédia, de pandemia, o Hipershopping vem conquistando muita coisa ao longo dos últimos anos, né? Começou lá com o Detran, depois a gente teve, no meio da pandemia, né, uma premiação pela Abrace, né? A Abrace é a Associação Brasileira dos Shopping Centers. Sim. E no ano passado nós fomos finalistas, ficamos com a 2ª colocação nacional em projetos virtuais, né, com o nosso Robô Noel. Durante a pandemia a gente não podia ter o Papai Noel, e a gente teve o Robô Noel, que era um robô
que circulava pelo mall e conversava com as crianças, interagia com as crianças em tempo real, e foi um sucesso reconhecido pela Associação Brasileira de Shopping Centers. Ontem a gente teve mais um reconhecimento, né, lá no Serratec. Recebemos, né, o destaque no setor de varejo para o quesito acessibilidade, né. No ano passado nós investimos bastante na reformulação dos banheiros do segundo piso e criamos, né, o banheiro PNE, que até então não tinha, né, era uma questão que não era trabalhada 34 anos atrás. Então a gente tem toda essa preocupação de ir adaptando, né, e oferecendo uma experiência cada vez melhor. O banheiro família, lindíssimo, enfim. E levando de fato, com tudo isso, o hipershopping para uma outra realidade, né? Não são mudanças incrementais o que a gente tem feito, né? São mudanças realmente de ruptura, é uma nova realidade, né? A praça de alimentação antiga e a praça nova é outra realidade. Sim, né? Para quem ainda não acompanhou, vale a pena visitar. Inclusive, eu fui há pouco tempo lá e eu realmente fiquei surpreso. Justamente porque eu ainda não tinha acompanhado a questão das obras, né? Visto. E quando eu falei, gente, e mudou bastante, inclusive, viu? Visita lá que vale a pena. E o centro administrativo é a mesma situação. A Blavi fez um investimento nessa obra significativo, né? Para você ter uma ideia, o ar-condicionado que atende todo o complexo de 4.200 metros, ele foi implementado por uma empresa de São Paulo que faz grandes projetos e no final, né, quando ele veio entregar o serviço de fato, fazer aquela última revisão e tal, que ele viu o espaço pronto, ele falou assim, caramba, mas isso aqui nem em São Paulo tem, nem na capital. Né? Assim, o centro administrativo da Prefeitura Municipal de Petrópolis, no Hipershopping Petrópolis, é algo completamente de vanguarda, sabe? Muito, muito, muito bem feito. Né? Tudo, de ponta a ponta, foi refeito, né, naquele espaço. Agora, quando a gente fala sobre justamente o centro administrativo e que vai englobar, então, os servidores, automaticamente a gente vai precisar de uma demanda. E como que isso impactou, por exemplo, até para a formação de mão de obra, para a geração de emprego ali na região e também no shopping? Então, na verdade, agora isso é algo que vem a reboque, né? Então, por exemplo, na praça de alimentação, por ocasião dessa mudança, né, do ponto antigo para o ponto novo, as operações que já estavam no ponto antigo fizeram um trabalho também todo de branding, né, para se readequar para aquela nova realidade e vieram com a maioria delas com o mesmo nome, né? Então o Big Pizza está lá com o mesmo nome, só que num layout completamente reformulado, tá lindo. A Creperia Imperial a mesma coisa, o Street Burger e o Japa, né, o Street Japa, eles já eram numa linguagem mais atualizada e o antigo Boi na Tábua mudou o nome, né, adequou, veio só o Boi. E também numa roupagem toda nova. Depois disso, recentemente, a gente teve a chegada do Cafezinho, que é uma cafeteria linda, está fazendo o maior sucesso por lá. E agora já, em função de toda essa movimentação do centro administrativo, a gente está aí começando nas próximas semanas, possivelmente, a obra do self-service, né, que está indo ao Alquimia dos Temperos para o Hipershopping. Então, quer dizer, na verdade, agora começa a vir, a chegar outros empreendedores interessados nesse novo complexo, ou nesse complexo reformulado, né, digamos assim. E aí eu pergunto o seguinte, qual a importância, por exemplo, de um shopping, e que já tem tradição aqui em Petrópolis, se preocupar com a questão de otimizar o tempo, não só de quem atua e trabalha no local, mas também de quem visita o espaço. Eu pergunto isso justamente porque, a partir do momento que um pai, como a gente comentou no início da entrevista, leva o filho para, por exemplo, fazer um tratamento dentário, e ali ele acompanha, por exemplo, ele tem um posto do Detran, ele sabe que ele pode, enquanto ele leva o filho, às vezes resolver alguma pendência e, consequentemente, ele passa mais tempo no shopping. Isso tem que ser uma preocupação dos administradores, de quem cuida de um estabelecimento tão grande como esse? Então, na verdade, a gente tem basicamente duas possibilidades de shopping center. O shopping center de passagem e o shopping center de destino, né?
O shopping center de Passagem é um shopping center nos centros, né, urbanos. O shopping center de destino é um que está deslocado do centro, que é o nosso caso. Então, na verdade, a nossa preocupação quando vai montar o mix, né, é justamente deslocar para a gente, né, conseguir atrair para a gente esses serviços que você é obrigado a ir. Por exemplo, o Detran, de tempos em tempos, você não tem opção, você precisa ir lá, né? Então, isso nos interessa, abrigar esse tipo de demanda. A mesma coisa é o centro administrativo da prefeitura. Então, são obras, né, que nos custam, mas a gente tem o total interesse de fazê-las para atrair esses players, porque eles atraem o público e aí, automaticamente, os negócios que estão ali acabam tendo um giro melhor, um resultado melhor. E aí isso é um ciclo virtuoso, né? Agora, além disso, né, a gente não quer só atrair o público, a gente quer que quando o público lá estiver, né, que ele tenha uma boa experiência, que seja agradável permanecer por lá, né? Então, eventualmente você foi só para resolver a questão da sua identidade, mas se tornou aprazível ali comer um hambúrguer, né, tomar um refrigerante, tomar um cafezinho, bater papo, dar uma olhada nas vitrines, fazer uma compra no extra já para aproveitar que você está ali, enfim, e renovar um pouco daquilo que você tinha de memória do Hiper Shopping. É muito comum aqui em Petrópolis você conversar com as pessoas sobre o Hiper e as pessoas falam, nossa, a minha infância foi ali, patinei muito no gelo, enfim, são coisas muito passadas, né? E aí a memória recente do Petropolitano, muitas das vezes, é ruim em relação ao Hiper, né? Porque ele tem uma memória de 7 anos, de 8 anos, que ele não ia ao Hiper, né? Então, tudo isso que a gente fez foi parte para obrigá-lo a voltar e parte para surpreendê-lo quando ele estivesse lá, né? E óbvio, tem muito trabalho ainda para fazer, graças a Deus, porque a gente está lá para isso, mas a gente já conseguiu andar bastante no sentido de fazer com que o Petropolitano volte a ter boas experiências, inclusive com essas novas gerações que estão lá hoje tendo esse contato com a literatura infantil. Daqui a 15, 20 anos, eles vão falar, nossa, aos sábados eu sempre vim aqui escutar a contação de história e era muito bacana, porque meu pai fazia isso, minha mãe fazia aquilo. Então, quer dizer, a gente está tentando fazer, né, trabalhando para que o Hiper Shopping Petrópolis continue fazendo parte da história dos petropolitanos por mais algumas gerações. Perfeito. Bruno, nosso tempo está encerrando. Obrigado pela presença, por trazer aqui um pouco da importância da chegada desse centro administrativo e que vai englobar não só a questão dos funcionários, dos servidores públicos, como a gente comentou, mas engloba toda uma outra cadeia de atendimento, da própria economia, né, do restabelecimento, né, do Petropolitano com o shopping, enfim, e da permanência, obviamente, de um empreendimento como esse, que todo mundo conhece, muito característico da cidade, mas que, lógico, precisa, como todo mundo, como tudo, na verdade, uma atualização e, mais uma vez, está sendo feita e o Bruno trouxe aqui para a gente, então, um pouco sobre esse tema. Obrigado, Bruno. Maravilha, eu que agradeço. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã, sábado, fim de semana, nós estamos aí, mas segunda-feira, nosso encontro marcado, 13h, ao vivo, e eu conto com a sua presença. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty